46064 e loja 2 32155352. Música Jovem 104,7. Atenção, eleitor tocantinense. A Justiça Eleitoral informa que todos os atendimentos estão sendo realizados através do nosso portal na internet www.tre-to.jus.br. Os eleitores que precisam tirar o título, transferir de cidade, mudar o local de votação, alterar algum dado pessoal ou pagar multas, devem acessar o site e regularizar a situação até o dia 6 de maio. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral. Quem não deseja ter um sorriso descontraído, sincero e bonito? Essa é uma pergunta fácil de responder, pois todos nós buscamos ter um sorriso como o espelho de um estado feliz. A Clínica Landgraf Odontologia Premier acompanha adultos, jovens e crianças há 25 anos em Palmas, buscando para todos a desejada beleza do sorriso. Uma equipe de profissionais especializados traz o que há de mais moderno no tratamento odontológico digital. Agende uma consulta 3225-8800 e 99201-2301. Bem-vindo a ZYC 561, 104,7. Jovem FM, 19 anos. A rádio mais ouvida e amada do Tocantins. A número 1. São exatamente 7h04. 7h04, começa agora o Norte Agropecuário no rádio aqui na Jovem FM. O vírus tá sem controle e o povo desesperado. São milhares de pessoas que estão sendo infectadas. Para superar essa crise temos que ter mais cuidado. A corrida pela vida depende da consciência. Vamos lutar para vencer e acreditar na ciência. Todo começo tem fim, temos que ter paciência. Logo isso vai passar para começar nova vida. Que sirva como lição essa tormenta vivida. Cada um fazendo o seu, a guerra será vencida. É um pedido que faço a todos que estão me ouvindo. Vão ficando em sua casa, acredite no divino. Dê um chute na tristeza que novos dias estão vindo. De repente esse corona percorreu o mundo inteiro, matando um montão de gente na terra dos estrangeiros. Mas eu ainda acredito que o Deus é brasileiro. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. 7h06, 7h06. Este é o Norte Agropecuário no rádio, na Jovem FM. Nós começamos mais uma edição neste domingo, já agradecendo a participação de todos vocês que nos acompanham pela internet no www.norteagropecuario.com.br e também aqueles que estão nas ondas do rádio 104,7 FM. Mais de 44 municípios no entorno da linda capital tocantinense chega o som da Jovem FM. E também no aplicativo da Jovem, redejovem.com.br. 7h07, este é o Norte Agropecuário no rádio, que começa agora aqui na Jovem FM.
Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. 7:07, e sem perder tempo, vamos aos destaques do programa Norte Agropecuário no Rádio, que tem apresentação, produção Cristiano Machado e Daniel Machado. As informações do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil em destaque aqui na emissora, que é líder de audiência, mais tradicional e líder de audiência do estado do Tocantins. Às 7:08, vamos, portanto, a Brasília, diretamente falar com o companheiro Daniel Machado, que traz os seus destaques do programa deste domingo. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação, bom dia, e quais são os seus destaques deste domingo, Daniel? 7:08, vamos agora à informação com o Daniel Machado. 7:08, você me ouve, Daniel? 7:09, nós tivemos um probleminha técnico. O Daniel vai participar em instantes aqui do Norte Agropecuário no Rádio. Norte Agropecuário no Rádio, que também está na internet. Você nos acompanha também pela Rede Mundial de Computadores na internet. O Norte Agropecuário no Instagram, @NorteAgroTO, no Facebook, Norte Agropecuário. Estamos na live da Jovem também. Neste momento, vocês nos acompanham pelo Facebook e também no Twitter, @NorteAgroTO. Esses são os canais de interação e de participação do nosso programa aqui na Jovem FM. O programa que tem hoje muitas informações, muitos destaques importantes para vocês que nos acompanham aqui na Jovem FM. Nós teremos, entre outras informações, destaques importantes aqui do nosso Tocantins, dos estados que formam o Mato Piba e também dos estados aqui mais próximos do nosso Tocantins. 7:10, vamos tentar agora o contato então com o Daniel Machado. Às 7:10, ele fala conosco aqui na Jovem FM. Daniel, bom dia. Bom dia, cara, me põe no ar aí que tinha caído. Agora sim, Daniel, tá no ar, 7:10. Quais são os seus destaques aqui no programa de hoje do Norte Agropecuário? Bom dia, Cristiano, bom dia, ouvintes da Jovem Palma, do Norte Agropecuário no Rádio. Prazer estar participando de novo do nosso programa. Bom, eu vou começar com o meu destaque aqui, é um comentário sobre a situação dos investimentos da SEAGRO, a nossa Secretaria de Agricultura e a Pecuária e Aquicultura no Tocantins. De janeiro a abril, a Secretaria de Agricultura empenhou R$520 mil e pagou efetivamente R$240 mil. Isso a gente está falando apenas de investimento. Ontem eu conversei com o secretário César Ralum e a expectativa não é boa para o ano, para muito mais investimento. Não, do caixa próprio praticamente não vai haver investimentos, porque o governo está concentrado no esforço de combate à pandemia. Há uma grande redução de recursos de arrecadação do governo do Estado. O governo do Estado já fala em redução de 30%. O Congresso Nacional aprovou uns projetos que vão recuperar parte dessa arrecadação, mas o dinheiro que se recuperar vai ficar para a pandemia e para pagar salário. Principalmente pagar salário, e o que sobrar vai ser aplicado na saúde. Então, infelizmente, não podemos esperar grandes investimentos na Secretaria de Agricultura esse ano, mas não é uma situação só da Secretaria de Agricultura, né, Cristiano? Vai acontecer isso com vários outros setores do Estado, porque a prioridade vai ser combater o novo coronavírus, né, combater os efeitos da Covid-19. Então, investimentos esse ano na agricultura e também em outros setores vão ser escassos. Há um investimento previsto de 3,5 milhões de emenda parlamentar, que é para a pavimentação externa lá do Centro Agrotecnológico da Agrotim. Esse recurso está carimbado, é uma emenda já destinada, não tem mais como mudar o fim dela. Então, por ter uma emenda impositiva, esse dinheiro chegará e esse investimento será feito. Não teremos outros tipos de grandes investimentos, não. A informação foi do próprio secretário pela situação que eu
já expliquei no início do comentário. O secretário comemorou muito que no primeiro trimestre não houve nenhum prejuízo para as nossas exportações, pelo contrário, como o Norte Agropecuário vem mostrando, as exportações do Brasil e principalmente do Tocantins aumentaram muito nesse primeiro trimestre do ano, isso trazendo dinheiro para o Estado. Não é um dinheiro que gere arrecadação para o governo, mas é um dinheiro que circula na economia e que faz o Estado ficar forte e o Estado desenvolver o agronegócio. Bom, no programa de hoje ainda teremos uma reportagem sobre o algodão, na verdade uma avaliação sobre a exportação do algodão do engenheiro José Américo, nós vamos falar mais tarde. Teremos uma reportagem exclusiva de uma entrevista da FPA, do presidente da FPA, Federação Parlamentar a Frente Parlamentar da Agricultura, o deputado Alceu Moreira, ele concedeu uma entrevista exclusiva para o Norte Agropecuário, nós vamos ouvir ele daqui a pouco, e também teremos uma avaliação sobre as exportações de milho, Cristiano. Ok, Daniel, muito obrigado por sua participação. Você volta em instantes com essas e outras informações aqui na Jovem FM no programa Norte Agropecuário. Até mais, Daniel. Até mais, Cristiano. Um grande abraço a todos os ouvintes. Voltamos daqui a pouco. São 7h14, 7h14, este é o Norte Agropecuário no rádio, aqui na Jovem FM. Em instantes, nós traremos uma entrevista muito interessante, importante, de um trabalho desenvolvido aqui na região do Mato Piba, dos estados que formam o Mato Piba. Nós entrevistaremos uma pesquisadora da Embrapa, territorial de Campinas, que chefiou um projeto do Geomato Piba, que é um trabalho muito interessante aqui para a coleta de dados e que vai ser muito útil às instituições e também aos homens e mulheres do campo que produzem aqui no Cerrado brasileiro. 7h15, às 7h15 na Jovem FM. Agora sim, vamos já abrir o programa com essa entrevista que o Daniel Machado trouxe com o presidente da FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura no Congresso, o deputado Alceu Moreira. O Daniel fala sobre a questão da política agrícola do Brasil e também do trabalho desenvolvido pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que recentemente foi alvo de ataques em redes sociais, e que inclusive havia até mesmo a cogitação que a ministra deixasse o cargo em razão disso e também muito da sua filiação partidária. Ela é do partido do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, e havia já aí turbulência entre governo federal e o presidente da Câmara, mas a ministra Tereza Cristina segue firme no cargo. E o Daniel Machado entrevistou o Alceu Moreira, que é um deputado que fala sobre o trabalho da ministra e também da política agrícola no Brasil. Vamos acompanhar. São 7h16. Este é o Norte Agropecuário no rádio, aqui na Jovem FM. 7h16, agora sim, Daniel Machado com a entrevista. Presidente, mesmo com a pandemia, os números das exportações brasileiras são excelentes. Como exemplo, no Tocantins, as vendas ao exterior já superam 1,13 bilhão de reais, 34% maior do que no ano passado. A que devemos resultados tão promissores no primeiro trimestre desse ano? Em primeiro lugar, devemos isto à organização que o setor agro adquiriu nas últimas 2 décadas. A apropriação de tecnologia, a capacidade de cultivo usando os nutrientes certos, um manejo adequado. Mas com relação à abertura de mercado, foi a chegada da ministra Tereza Cristina, que em 2019, no início, começou a andar pelo mundo, buscando e abrindo portas dos mercados para as exportações. Hoje, o agro brasileiro
não apenas coloca comida farta na mesa dos dos brasileiros, e eu queria que você fizesse uma reflexão. Imagina se nesse momento nós estivesse disputando 1 quilo de feijão ou de arroz na prateleira do supermercado por falta de alimentação. Como seria dos pobres? Como eles iam comprar isso para poder comer? Como? Né? Imagina se não tivesse tudo, esses supermercados continuassem completamente abastecidos, preços normais no processo, como seria mais difícil para a nossa sociedade? Isso é graças ao agro brasileiro. Não tenha dúvida, nós vamos continuar exportando, vamos ver que vai crescer o volume de exportação, e se nós tivermos condição de curar alguns problemas que ainda temos internos, em menos de 10 anos vamos certamente ter condição de aumentar o nosso volume de produção agrícola num volume muito próximo a 30%. Como a FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura, e o agro em geral avaliam o trabalho do Ministério da Agricultura no atual governo? E como são vistos os ataques que a ministra Tereza Cristina tem sofrido de setores ligados à ala ideológica do Planalto? Quanto ao trabalho do Ministério, os números falam por si só. Tocantins é o próprio exemplo, né? É só saber quanto nós exportávamos e quanto estamos exportando. E a diversificação dos produtos. Agora, há pouquinho tempo, abrimos o mercado de melão para a China, né? E estamos abrindo todos os dias mercados, ampliando o portfólio de produtos e dando oportunidade para produtores de outras matrizes produtivas, além dessas que estão costumeiramente exportadas. Com relação a que falam, ninguém de nós vai querer unanimidade, quer dizer, não há nenhum ministro que deixe todo mundo satisfeito. Agora, deixar de apostar numa gestão feita pela Tereza Cristina no Ministério da Agricultura, que tem quase unanimidade, e ficar algumas pessoas falando porque não tiveram seus anseios da dívida do Fundo Rural acertado, e não foi por falta de luta da Tereza Cristina, foi porque o governo, se fizesse isso, incorria em pedalada fiscal, foi a economia que não permitiu que isso fosse feito, e a questão do endividamento, que realmente é algo mal resolvido, mas nós tivemos um Ministério da Economia que entrou no governo completamente urbano, com todas as lógicas de funcionamento da área urbana, e que nós tivemos que incluir nas suas pautas de debate na economia, com todos os ministérios incluídos, todos na economia, todos que diziam em relação à fazenda e à própria economia e planejamento estão na fazenda, então nós tivemos que incluir essa pauta agrícola. Hoje, a linguagem da agricultura é falada no Ministério da Economia em todos os cantos, nós já conquistamos também este processo, e por isso eu posso dizer para vocês que nós estamos no bom caminho. Se não se conseguiu com mais rapidez é porque não era possível, mas o Ministério da Agricultura, comandado pela Tereza Cristina, tem quase unanimidade dos setores produtivos e uma bancada de mais de 250 parlamentares que lhe darão apoio. A China é a principal parceira comercial do agro do Brasil e do Tocantins. Maior comprador de soja, também se transformou no primeiro trimestre deste ano maior compradora de carne. A preocupação da FPA com os embates que alguns setores do governo têm patrocinado contra o gigante asiático? Pessoal, a China é por natureza muito pragmática. O país que mais fala mal da China é o seu concorrente principal, que é os americanos. E são eles, entre si, que mais vendem um para o outro. É claro que naquilo que é importante comercialmente para a China, ela vai continuar comprando do Brasil. Agora, quando tem um debate como esse lateral, e ele é com certeza lateral, muitas vezes até irresponsável, porque é dito por autoridades, e cá para nós, eu não estou dizendo que as pessoas não podem discordar, nós somos um país democrático e, portanto, a discordância é perfeitamente possível, né? Todo mundo pode fazer crítica ao sistema político da China. Neste momento, no caso do Brasil, nós não temos nenhuma vantagem sobre isto. Não temos como fazer qualquer tipo de modificação nesse processo e só perderíamos se nós fôssemos fazer essa fala. De qualquer sorte, vamos dizer o seguinte: ele atrapalha o mercado brasileiro? Não, não atrapalha. Agora, se tiver uma planta frigorífica na Argentina e outra no Brasil, nas mesmas condições, é claro que o chinês opta pela planta argentina, porque a Argentina não está falando mal da China. Então, sempre se perde alguma coisa quando se tem um comentário absolutamente irresponsável como esse que tem agora.
Os países entre si não têm amizades, eles têm interesses e os interesses têm que se sobrepor a isto. Nós estamos muito tranquilos, temos conversado com a embaixada chinesa, o próprio presidente conversou com o presidente chinês, as relações continuam muito bem, muito equilibradas, e esses excessos são coisas da democracia que a gente tem que contrapor a todo momento. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Interessante entrevista de Daniel Machado com Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura no Congresso. A íntegra desta entrevista, ela está no www.norteagropequario.com.br. Eu quero às 7h23 aqui no Norte Agropecuário no rádio, mandar um grande abraço aí aos nossos ouvintes espalhados aí pelo Tocantins e também outros estados. O João de Albuquerque, o querido João lá de Almas, extensionista rural, que desenvolve um trabalho excelente lá na região de Almas do nosso querido Tocantins, está conosco também aqui no Instagram, e também de Rondônia, município de Rolim de Moura, Arthur Costa. Arthur Costa, que do Tocantins, atuava aqui no Tocantins e hoje trabalha no mercado financeiro lá no estado de Rondônia. Está acompanhando aqui o Norte Agropecuário no rádio na Jovem FM. São 7h23, 7h23. Só lembrando que às 8h retorna aqui na Jovem o Diniz Campelo com o seu Viola da Jovem. E no seu programa, há pouco aqui o Diniz citou a questão da febre aftosa, a vacinação. Um dos destaques do norteagropequario.com.br é a questão da vacinação da febre aftosa. A ADAPEC, Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins, informou que mantém a campanha de vacinação contra a febre aftosa em maio. Isso é um anúncio que foi feito na terça-feira, a primeira etapa da vacinação mantida para 1º a 31 de maio. Já a comprovação do ato, que é obrigatório, deve ser feito em 10 dias após a compra da vacina. Mais informações sobre este e outros assuntos do agronegócio do Tocantins vocês encontram no www.norteagropequario.com.br. 7h24, ainda continuando no noticiário nacional. Uma informação importante aqui continuamos em Brasília, com o Ministério da Agricultura anuncia a liberação de 500 milhões para a compra de alimentos para a agricultura familiar. A informação é de Sérgio Pastor, aqui na Jovem FM. O governo federal vai destinar 500 milhões de reais para a compra de produtos da agricultura familiar, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. A suplementação orçamentária foi articulada entre os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Economia e da Cidadania, que executa o plano. A medida provisória 957 de 2020, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira e abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania para ações de segurança alimentar e nutricional, no âmbito do enfrentamento ao coronavírus. Por meio do plano, agricultores, cooperativas e associações vendem seus produtos para órgãos públicos e os alimentos são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, à rede socioassistencial, aos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e à rede pública e filantrópica de ensino. Para a ministra Tereza Cristina, a medida é importante para auxiliar as cooperativas de agricultura familiar e os pequenos produtores de leite. Isso foi uma construção entre a cidadania e a agricultura com a economia para que esse programa tivesse recursos para atender os pequenos produtores de leite, que tem hoje um problema muito sério, porque está sobrando leite, sobrando queijos, para atender as cooperativas, as pequenas cooperativas, muitas familiares, e alguns municípios que compram a verdura desses pequenos produtores de hortifruti pelo Brasil todo e colocam nas escolas para merenda escolar, colocam nos asilos, nos hospitais, nas santas casas, enfim. Segundo a Secretaria de Agricultura Familiar, no total de recursos, 220 milhões de reais serão destinados para a Conab, que fará a compra de alimentos das cooperativas de agricultores familiares
por meio da modalidade do plano compra com doação simultânea. Depois disso, o Ministério da Cidadania indica a rede socioassistencial para onde os alimentos serão doados. Na mesma modalidade, estados e municípios terão 150 milhões de reais para termos de adesão para a compra de alimentos de agricultores familiares. E 130 milhões de reais serão alocados para a modalidade do Programa de Aquisição de Leite, que possibilitará a compra de leite in natura de laticínios e agricultores familiares do semiárido brasileiro. Após processamento, o leite é distribuído às entidades. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Sete horas e 28 minutos, 7h28. Vamos a um rápido intervalo comercial. Em instantes, retornaremos com mais informações aqui na Jovem FM. De segunda a sexta, às 11 da noite, na Jovem FM. Toda a alegria contagiante do programa Rafael Dias. Oferecimento Quarteto Supermercados. Aqui você compra mais. Rede Agropet, Lojas Perdiz, Império das Ações, BemTV e Pavão. Informações 3217-1654. Planeta dos Ferros. Mais economia e inovação na sua construção. 3225-4047. JEP Livraria. Palmas, Araguaína e Gurupi. WhatsApp 3216-9501. Farmácia Bem-Estar Jardins. Preço baixo e bem-estar para a sua família. 3215-0139. On Madeiras, Avenida Teotônio Segurado, quadra 901 Sul, 3214-5555. É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz. Eu tô ouvindo a Jovem FM, a número 1. Para superar essa época de pandemia, clientes Renacor têm muito mais vantagens. Confira. Coral rende muito branco 20 litros, 259,90 à vista. Cocar acetinado lavável 18 litros, 239,90 à vista. Cocar selador acrílico 16 litros, 62,90 à vista. Precisa de prazo? Compre tudo com 10% de desconto e ainda parcele em até 10 vezes nos cartões. É isso mesmo, 10% de desconto em até 10 vezes nos cartões. Renacor Tintas, inova e renova seu lar. Campanha válida para lojas Renacor do Tocantins enquanto durarem os estoques. Ao iniciar sua construção ou reforma, consulte os melhores preços da cidade na pré-moldados e materiais para construção São José em Taquaralto. Faça uma visita ou ligue 3571-2332 e comprove. Tudo em material de construção, acabamento e cimento em até 12 vezes sem juros no cartão. É isso mesmo, em até 12 vezes sem juros. Agora chegou a hora de construir. Pré-moldados e materiais para construção São José. Sua obra começa e termina aqui. 3571-2332. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. São 7 horas e 31 minutos, 7h31. Este é o Norte Agropecuário no rádio, aqui na Jovem FM. Daqui a pouco o Daniel Machado volta ao vivo com uma análise sobre a cultura do algodão. É muito importante, números relevantes desta cultura que é também desenvolvida aqui no estado do Tocantins. São 7h31, instantes também nós retornaremos com mais informações sobre o governo federal, aquilo que o governo federal tem feito em prol dos homens e mulheres do campo em meio a essa pandemia do coronavírus que tem prejudicado e muito todos os setores da economia do Brasil. 7h32, agora nós teremos uma matéria especial aqui do Norte Agropecuário no rádio, na Jovem FM. Um trabalho muito importante, muito mesmo, que é desenvolvido aqui pela Embrapa Territorial
no estado do Tocantins. São 7h32, vamos à entrevista da semana. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. O destaque do Norte Agropecuário no rádio agora é a plataforma digital Geo Matopiba. Desenvolvida pela Embrapa Territorial em Campinas, São Paulo, a ferramenta disponibiliza de forma integrada e gratuita mapas e dados espaciais sobre a região que engloba a área do Cerrado, dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A nova ferramenta complementa o GeoWeb Matopiba, que é um sistema de inteligência territorial lançado em 2015 e ainda traz como principal diferencial painéis interativos de navegação, guiada sobre temas relevantes ao desenvolvimento da região, como produção agropecuária, crédito rural, empregos formais e tecnologias da Embrapa. O objetivo é facilitar o diálogo entre diferentes públicos e apoiar ações de extensão rural e assistência técnica na região. No www.norteagropecuario.com.br há um ótimo material elaborado pelos colegas Alan Rodrigues dos Santos e Liliane Castelões, de Campinas. E vamos saber mais sobre esse trabalho agora? A ferramenta veio para complementar uma lacuna de dados espaciais da região. É o que avalia Lucila Magalhães. Ela é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Territorial e coordenadora do projeto de estruturação do Geo Matopiba. Segundo ela, os novos dados atualizados e disponibilizados de forma integrada e bastante acessível buscam ampliar o acesso à informação pelos diferentes públicos e facilitar a tomada de decisão. E é com ela que iremos manter contato neste momento. De Palmas, capital tocantinense, iremos a Campinas, interior de São Paulo. Pesquisadora Lucila Magalhães, muito bom dia e muito obrigado por sua participação no Norte Agropecuário no rádio. Bom dia, Cristiano e ouvintes do Norte Agropecuário no rádio. É um prazer participar deste momento de troca de informações e conhecimento com todos vocês. Qual é a utilidade desta plataforma? No que ela contribui para a dinâmica da produção na região? Cristiano, o Matopiba é uma região de diversos interesses. Não só pela expansão da produção de grãos, que vem se destacando no cenário nacional, com altos ganhos de produtividade, mas pela sua diversidade produtiva e interesse ambiental. No Matopiba coexiste uma centena de produtos da agropecuária que engloba a extração vegetal do açaí, o babaçu, o jaborandi, por exemplo. Temos uma grande diversidade de espécies de peixes, como matrinchã, tambacu e tilápia, e produtos também da fruticultura, como abacaxi, laranja, mamão, dentre outros. A plataforma Geo Matopiba, ela permite que qualquer pessoa conheça essa diversidade produtiva e saiba como essa quantidade produzida, de alimentos variou ao longo dos anos e também em quais ou qual estado do Matopiba essa produção é mais representativa. Por exemplo, para mim foi uma novidade saber que todo o café que foi registrado pelo IBGE nas suas pesquisas municipais no território do Matopiba desde de 2013 a 2018, ele se concentrou somente na Bahia e que quase metade dessa produção foi feita só pelo município de Barreiras, isso no ano de 2018. Então, esse tipo de informação, ela pode ser obtida por qualquer um dos cerca de 100 produtos que estão disponíveis na plataforma para consulta. Então, em termos de produção, a plataforma ela visa ampliar todo o conhecimento sobre esse potencial produtivo do Matopiba, que engloba tantos produtos que são considerados commodities como os produtos da pequena agricultura. Pesquisadora, quais os benefícios desta ferramenta para a fronteira agrícola do Matopiba? A plataforma Geo Matopiba, ela agrega em um único ambiente dados que foram utilizados para a nossa proposta de delimitação desse território, do Matopiba. E também dados atualizados sobre a produção, empregos formais gerados pelo agronegócio,
crédito rural e tecnologias da Embrapa que estão disponíveis para uso na região. A própria delimitação do território Matopiba em si, feita em 2015, ela considerou dados e informações do quadro natural, então dados relacionados a solo, relevo, clima, recursos hídricos, dados do quadro agrário, então falando das áreas que são foram legalmente atribuídas pelo governo federal, estadual e municipal, dados sobre a infraestrutura, os pivôs de irrigação, os armazéns de grãos, toda a infraestrutura logística, como estradas, ferrovias e portos, dados socioeconômicos, como os indicadores de desenvolvimento humano, estudos sobre renda e pobreza no campo, que classifica esses municípios de acordo com a renda e salários mínimos mensais dos estabelecimentos agropecuários. E todos esses dados que foram trabalhados na proposta de delimitação do território estão disponíveis no GeoWeb Matopiba. Então, ao reunir esses dados em um único ambiente, o GeoMatopiba, a partir do uso de meios que facilitem a incorporação desse conhecimento por diferentes interessados, permitindo que mesmo você não sendo um especialista em geoprocessamento, possa explorar essas informações consolidadas em bases territoriais, ela também torna possível o download desses dados em diferentes formatos, como tabelas, arquivos vetoriais, mapas. Então, ele amplia bastante a capacidade de reuso da informação. Então, eu acho que eu posso resumir que o maior benefício para a região é contar com uma central de dados que apoie qualquer discussão em relação à tomada de decisão. Essa ferramenta ela está online, ela é gratuita, ela pode ser usada aqui no Brasil e até mesmo no exterior, nessas discussões sobre captação de recursos para projetos de investimento, assistência técnica, preservação ambiental. Então, todos eles podem usar essa ferramenta e tenho certeza que as discussões sairão enriquecidas. Nosso contato é com Lucila Magalhães. Ela é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Territorial e coordena o projeto de estruturação GeoMatopiba. Pesquisadora, detalhe por gentileza no que a ferramenta vai impactar na vida dos produtores rurais. Cristiano, conhecimento é poder. Então, a partir do momento que os produtores rurais eles passam a conhecer o potencial produtivo, não só dentro da sua porteira, mas do seu entorno, nós ampliamos a sua capacidade de pensar novas saídas, novos arranjos e até propor novas demandas. Além disso, o GeoMatopiba trouxe uma grande novidade, que foi a indicação de tecnologias da Embrapa para uso na região, com uma busca facilitada por produtos de interesse ou por município aonde se deseja implantar esta tecnologia. E quando eu falo de tecnologia, eu estou falando desde uma cultivar até uma prática que ensine o produtor a como conduzir uma determinada cultura ou fazer um correto manejo do solo, por exemplo. Então eu vejo que um grande ganho para o produtor, além do conhecimento da sua região, é estar mais próximo do conjunto de tecnologias que existem e podem ser adotadas por ele. O GeoMatopiba, ele também pode ser usado por equipes de assistência técnica e extensão rural para planejar suas ações. E quem ganhará com isso será o produtor. Há também um painel que trata do tema crédito rural. Explique, por favor, quais as informações e a utilidade delas. Os dados sobre o crédito rural foram extraídos da base de dados do Banco Central. Esses dados eles foram apresentados no GeoMatopiba de acordo com a sua finalidade, investimento, custeio ou comercialização. Além disso, nós implementamos na plataforma a possibilidade dessas consultas serem feitas por atividade, se é agrícola ou pecuária, e dentro de cada uma dessas duas atividades, nós podemos visualizar como esses créditos foram distribuídos ao longo dos anos e quais municípios foram aí contemplados com esse crédito rural. Os secretários de Agricultura dos 4 estados que compõem o Matopiba têm se reunido para discutir ações em prol do desenvolvimento agropecuário desta região.
Então, essas informações, elas podem subsidiar uma demanda por políticas de acesso ao crédito rural, focando em públicos, territórios e cadeias de interesse regional, seja para consolidação ou para expansão de mercados nacional e internacionalmente. Na Embrapa Territorial, nosso chefe-geral, doutor Evaristo de Miranda, sempre inclui em suas palestras uma pergunta, né? Que é qual que é a diferença entre pensar e refletir? E ele sempre comenta conosco que refletir é incomodar os pensamentos. Então, nós esperamos que esses dados colocados à disposição de todos possam, né, nos levar a refletir e definir caminhos para o desenvolvimento agropecuário sustentável da região. Excelente, muito importante e muito útil esse trabalho de vocês. Aproveito e parabenizo a senhora e a todos que contribuíram para concretizar esta iniciativa. E muito obrigado pela entrevista, por todos os esclarecimentos aqui no Norte Agropecuário no rádio. Cristiano, eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês e compartilhar um pouco das nossas novidades com seus ouvintes. E eu gostaria só de comunicar, né, a todos que durante a AgroTeams 2020, essa plataforma ela terá um lançamento regional, né, nós iremos explorar um pouco mais as funcionalidades do Geomatopiba. Ela está prevista para ser lançada na reunião com os 4 secretários de Agricultura do Matopiba. E também estamos prevendo ações de capacitação para que o uso dessa plataforma seja amplo. E a Embrapa Territorial permanece à disposição para dúvidas, sugestões e formalização de parcerias para que esses dados sejam amplamente utilizados e incorporados como ferramenta no dia a dia das empresas e demais instituições. Esta foi Lucila Magalhães, ela é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Territorial e coordenadora do projeto de estruturação do Geomatopiba. No www.norteagropecuario.com.br vocês encontram todos os detalhes deste assunto. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, nesse momento e convidar a todos os ouvintes para acessar nossa plataforma no endereço embrapa.br/territorial ou direto no site da plataforma embrapa.br/geomatopiba. A plataforma tem acesso gratuito. Por favor, entrem, conheçam, explorem as funcionalidades. Um abraço a todos e até mais, Cristiano. Um prazer falar com você. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. 7h45, 7h45, e eu confirmo um excelente trabalho de pesquisa e de informação. Todos os detalhes deste trabalho estão no www.norteagropecuario.com.br. Vale a pena conferir, realmente é um trabalho muito importante aqui para o desenvolvimento da região, do Tocantins, Maranhão, Piauí e também Bahia. O trabalho da Embrapa Territorial. Aproveito, eu quero mandar um grande abraço ao Gustavo Spadotti, que é um pesquisador da Embrapa, recentemente esteve aqui no Tocantins, esteve em Palmas, com uma palestra muito, mas muito esclarecedora e muito importante sobre a preservação ambiental. Gustavo, muito obrigado mais uma vez por sua colaboração e você que é um dos grandes incentivadores do nosso trabalho aqui no Norte Agropecuário no rádio. 7h46, vamos continuar aqui com informações importantes sobre o Tocantins e quem retorna ao vivo às 7h46 diretamente de Brasília é o Daniel Machado para falar sobre a cultura do algodão. Daniel, contigo. Opa, 7h46, voltando ao vivo, agora direto de Brasília. Cristiano, há 2 semanas o Norte Agropecuário detalhou a situação das exportações de algodão no primeiro trimestre do Tocantins. Foram 845 mil quilos vendidos de janeiro a março. A gente mostrou que o Paquistão é o nosso maior cliente e falamos alguns detalhes. Hoje vamos ouvir o engenheiro agrônomo José Américo, que ele vai trazer os detalhes e o porquê do sucesso dessa safra de algodão. O que está acontecendo no algodão do estado, por que o algodão do estado está cada vez sendo mais exportado. Então é agora. José Américo, engenheiro agrônomo, ele trabalha na Seagro, mas ele também faz outro trabalho. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que a gente tem que analisar aí por duas perspectivas. A primeira é o crescimento em relação à safra 18/19 da área da produção, né, que conforme de acordo com o Conab foi de 55%. E para a safra 19/20 foi de 50%, tanto a área com produção, né? Isso aí a gente tem que aliar também a desvalorização do real, né? Que frente ao dólar, que impulsionou os valores exportados, né? Uma segunda perspectiva que a gente deve analisar é que grande parte do algodão que se produzia na região de Mateiros, de Janópolis, ali saía por Luiz Eduardo Magalhães, né? Tinha mais proximidade com a Bahia, que é um grande produtor, né? E com isso, essa área não é inexpressiva aqui em Tocantins. Agora, né, o que está acontecendo? Ela começou a sair diretamente do Tocantins para exportações. Isso aí mostrou uma maior pujança da cultura aqui no estado, né? Onde os maiores compradores de algodão brasileiros são China, Vietnã, Paquistão, Indonésia, né? E a gente tem que observar também, Daniel, que de acordo com a DAPEC, a área, né, pode ser até a área plantada de algodão deve ser um pouquinho maior, em torno de 7.100 hectares aqui no estado, né? Sendo Janópolis a área com maior plantio, 3.200 hectares, Campos Lindos em seguida, 1.500, Mateiros, 800 e pouco, né? E Tocantina, que é uma área nova aqui no estado, né? 1.115 hectares, além de ter peixe também com uma pequena área, 340 hectares, certo? Então, essa situação, eu acho que só vem a mostrar que o Tocantins é um estado com grandes possibilidades para se trabalhar com essa cultura que é o algodão. 7h49. Obrigado, Daniel. Também ao José Américo Vasconcelos, ele que é agrônomo, desenvolve um excelente trabalho também na Secretaria da Agricultura. Aliás, há muitos, eu gostaria de fazer uma homenagem aqui a todos os servidores das Secretarias da Agricultura, da PEC, do Ruraltins e também do Itertins. São realmente heróis que, com o mínimo de estrutura, eles desenvolvem um excelente trabalho, fazem ainda mais do que deveria ser feito diante da estrutura que eles dispõem para a realização do seu trabalho. 7h49, eu quero mandar um grande abraço também a Miguel e o Ismael Torres, os irmãos Torres de Rio Sono, porque é uma excelente notícia que o Diniz Campelo, do Viola da Jovem, sempre traz por volta de 7h50 no encerramento do nosso programa, é a parceria da Jovem FM 104,7 com a Entre Rios FM de Rio Sono. A partir de agora, a emissora está retransmitindo também para todo o seu público o Norte Agropecuário no rádio aqui na Jovem FM. Miguel, Ismael, muito obrigado aí pela parceria com a Jovem e principalmente com o trabalho aqui do Norte Agropecuário no rádio. São 7h50, este é o Norte Agropecuário no rádio. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Às 7h50, qualidade e segurança dos alimentos serão as grandes preocupações do mundo após a pandemia do coronavírus. A opinião é da ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Ela concedeu uma entrevista muito interessante que eu gostaria de levar ao ar aqui na Jovem FM para o nosso público do Norte Agropecuário. E quem traz as informações é Sérgio Pastor. Em entrevista ao programa Brasil em Pauta da TV Brasil, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que a qualidade e a sanidade dos alimentos será uma grande preocupação do mundo inteiro após a epidemia do novo coronavírus. E nesse contexto, a produção brasileira já segue protocolos rígidos para garantir essa qualidade, com uma legislação sanitária atual e modernizada. Não tenho dúvida que esse será um dos temas pós-coronavírus muito debatidos e de preocupação não só nossa, mas do resto do mundo. Que alimento eu estou utilizando? De onde vem? Qual a origem? Mas o Brasil, como ele trabalha com cadeias produtivas no setor de proteínas animais, talvez a gente seja em volume e na qualidade, na sanidade, a gente está no topo dessa cadeia. A ministra destacou que o Brasil
como grande exportador de alimentos, sempre foi muito cobrado pela qualidade dos alimentos produzidos, tanto na área de produtos de origem animal quanto nos vegetais. Tereza Cristina também fez um balanço das ações do governo federal para o setor agropecuário e de abastecimento durante a pandemia, garantindo tanto a produção da porteira para dentro como a logística da distribuição dos alimentos da porteira para fora. Nós não temos como deixar de alimentar as pessoas nos hospitais, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão trabalhando, porque alimento de qualidade é saúde, ajuda na saúde. E também é paz social. Você imagina faltarem alimentos neste momento, né, na prateleira dos supermercados. Então, essa era a grande preocupação e responsabilidade desse ministério, que é o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento. Outras medidas econômicas do governo, destacadas pela ministra, têm como objetivo minimizar as dificuldades do setor agropecuário, sobretudo os produtores rurais, devido à pandemia do novo coronavírus. Entre elas estão o acesso dos produtores ao crédito e a antecipação de benefícios e garantias como forma de assegurar renda para pequenos, médios e agricultores familiares. Foram priorizados os setores mais impactados, como hortifruti, leite e flores. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. 7h53, 7h53. Para encerrar o Norte Agropecuário, o Daniel Machado fala sobre milho. 7h54. Impulsionadas pelas parcerias com a Espanha e o Egito, as exportações de milho alcançaram mais de 51 milhões de reais de janeiro a março deste ano. Em relação ao ano passado, o crescimento foi de 37%. Em volume, foram 59 milhões de quilos e um crescimento ainda maior, de 50%. Vários fatores ajudaram a obter esses dados positivos, como explica o engenheiro agrônomo Corumberto Leão de Oliveira. Em relação ao milho, o que nós exportamos, essas 59 mil toneladas, equivale em torno, pela produtividade média, 19 e 20, equivale a 11 mil hectares. Se nós pensarmos que nós estamos na faixa de 50 mil hectares, nós estamos dentro da média nacional em termos de comercialização da produção safra. Nós tivemos um acréscimo na ordem de um pouco mais de 10% em relação à safra 18-19. É um crescimento significativo se pensarmos que somos novos, somos recentes na área comercial de milho. É um crescimento contínuo que nós estamos tendo, já representa uma área de potencial que viabiliza outros investidores no estado do Tocantins, e nós estamos com produtividade crescente em função disso. Áreas muito recentes, áreas novas, então o solo está se adequando às produtividades. Na faixa aí de 100 sacas, 110 sacas média, quer dizer, nós temos aí regiões com mais, as áreas mais antigas com mais de 160 sacas por hectare. Então o que representa essa exportação do primeiro trimestre está muito relacionado ao que nós temos produzido na safra. Como eu mencionei para você, o fator que vai impactar agora é o valor do dólar. Eu acredito que o prêmio pago para o milho deva diminuir, mas o que torna mais atrativo a exportação é o valor do dólar. Mas nós temos um grande concorrente que é o milho americano, que deixa de ser direcionado à produção de etanol e vai para a exportação como grão. E o nosso milho brasileiro, mesmo indo para exportação, deve atingir os mercados internos. O primeiro trimestre, como você mencionou, Espanha e Egito são os principais compradores, uma em função de contratos, outro em função das credibilidades que estão se construindo. São países que descobriram o Estado como fornecedor, e essa credibilidade viabiliza esse mercado e esse cenário de continuidade.
ouvimos o engenheiro agrônomo Corumberto Leão de Oliveira sobre os excelentes números de exportação de milho do Tocantins. De Brasília para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. São 7h57, 7h57, este é o Norte Agropecuário no rádio, e eu gostaria de abrir um parênteses aqui após a entrevista do Corumber. Este é outro exemplo de um profissional dedicado, um profissional que realmente que honra o nome de servidor público. Corumbert, ele é um grande quadro técnico que temos no estado do Tocantins e que profissionais como ele fazem com que a agricultura, a pecuária, a agricultura familiar do Tocantins possa evoluir. Repito, independente das condições de trabalho que são oferecidas, valorosos servidores como ele ajudam e muito a produção do campo que abastece as nossas mesas. São 7h58, fica por aqui o Norte Agropecuário no rádio deste domingo, e para encerrar o programa, alguns alôs aqui de ouvintes que participam conosco, que estão sempre colaborando com o Norte Agropecuário no rádio e também com o portal de notícias www.norteagropecuario.com.br. Eu quero mandar um grande abraço ao nosso amigo de Araguaína, que é o professor José Neumann Miranda Neiva. Também um grande abraço a Cícera Maria de Araguaína. Também nos ouvindo na Paraíba, o Cledson Anselmo, esse colega de trabalho, companheiro nosso da comunicação, está aqui conosco também nas redes sociais. E para encerrar, às 7h59, também ligadinha como sempre, eu abro espaço aqui, peço permissão para mandar um grande beijo e dizer e agradecer por todo o apoio, todo o carinho e dedicação à minha companheira Luciane Vital de Queiroz, que está também, como sempre, nos acompanhando e que dá todo o suporte aqui para a realização do nosso programa. Um grande beijo, te amo e muito obrigado por tudo. 7h59. Em instantes, retorna aqui na Jovem FM com toda a sua simpatia, com a sua alegria e com todo o jeito diferente de se comunicar, o Diniz Campelo com o seu Viola da Jovem. Eu abro um parênteses também aqui para falar do Diniz, né? A gente chega para trabalhar aqui na rádio domingo 6h30 da manhã, e para que isso aconteça a gente tem que acordar pelo menos 1 hora antes, e é muito, mas muito gostoso, satisfatório chegar aqui e encontrar uma pessoa tão de bem com a vida, que tão feliz em desenvolver esse trabalho que ele realiza aqui aos sábados e também aos domingos, com toda a sua comunicação muito bacana aqui na Jovem FM. São 7h59, eu agradeço a participação de Daniel Machado, diretamente de Brasília, e Sérgio Pastor também, que hoje eles trouxeram as informações aqui do Norte Agropecuário no rádio, que tem a apresentação e produção Cristiano Machado. Fiquem em instantes com o Diniz Campelo e o Viola da Jovem. E siga o Norte Agropecuário nas redes sociais. Twitter, @NorteAgroTO, no Instagram, NorteAgroTO, e no Facebook, Norte Agropecuário. Também tem o canal no YouTube, onde vocês encontram todas as edições do programa aqui na Jovem FM. 8 horas, muito obrigado e até a próxima aqui na Jovem FM. Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.